Em 1997, foi publicado pelo governo federal os Parâmetros Curriculares Nacionais, como uma tentativa de elaborar um documento que serviria de referencial para os currículos escolares e para os professores. Nas décadas de 80 e 90, havia muita discussão a respeito de currículo na educação. Acreditavam que o currículo tem uma relação direta com um ensino de qualidade, e esse ensino de qualidade era encarado como necessário para a época devido ao alto índice de repetência e evasão escolar que se apresentava. Desta forma, o governo federal acreditava como necessário a criação de um currículo único, para poder fixar os conteúdos mínimos a serem passados pelas escolas, como está explanado como força de lei no artigo 210 da Constituição Federal de 88. Em sequência, a LDB de 96 também reforça essa necessidade de um currículo único no artigo 22, acrescentando o artigo 32, de que a formação básica dos cidadãos proposta nesse currículo deveria estar de acordo com: primeiro, o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita, do cálculo, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Em terceiro, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. E em quarto, o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Com isso, é publicado e distribuído para os professores, em 1997, os Parâmetros Curriculares Nacionais, visando esse referencial para a produção dos currículos. Os Parâmetros Curriculares Nacionais, segundo seus textos, têm como princípios e fundamentos expor práticas educativas adequadas às necessidades sociais, políticas, econômicas e culturais, considerando o interesse e motivação dos alunos, com aprendizados essenciais para a formação de sujeitos autônomos, críticos e participativos. O objetivo é que a educação proporcione ao sujeito o domínio da língua falada e escrita, os princípios da reflexão matemática, as coordenadas espaciais e temporais que organizam a percepção do mundo, os princípios da explicação científica, as condições de fruição da arte e outras exigências que se impõem no mundo contemporâneo. Desta forma, os PCNs são organizados em uma coleção de 10 volumes, sendo um documento, a introdução, que justifica e fundamenta as opções feitas para a elaboração dos documentos, 6 documentos referentes às áreas de conhecimento, que é a língua portuguesa, matemática, ciências naturais, história, geografia, arte e educação física, e 3 volumes referentes aos temas transversais, apresentação dos temas transversais e ética, meio ambiente e saúde, pluralidade cultural e a orientação sexual. Em todos os PCNs é encontrada a seguinte divisão: a caracterização da área, que diz a respeito de como a disciplina era ensinada antigamente e como deve ser ensinada hoje, os objetivos, que visam a formação integral do aluno, ou seja, desenvolver as características físicas, afetivas, cognitivas e emocionais, os conteúdos, que contêm uma série de sugestões e orientações de blocos temáticos para se atingir conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, e os critérios de avaliação, que são as sugestões de verificação da progressão do aluno. Uma das inovações que os PCNs trouxeram foi a divisão dos conteúdos em conceituais, que seria o conhecimento dos fatos e conceitos, procedimentais, que seria a prática dos conteúdos, e atitudinais, que são as normas sociais e as regras.
O desenho curricular proposto pelo documento está pautado nas disciplinas clássicas, sendo elas língua portuguesa, matemática, ciências naturais, história e geografia, arte e educação física, trazendo uma organização clara para cada uma das áreas por meio dos blocos de conteúdos. Segue-se a linha construtivista, trazendo importantes estudos sobre os conteúdos das disciplinas, como, por exemplo, na disciplina de língua portuguesa, no qual evidencia a importância de se trabalhar diferentes gêneros textuais, a oralidade como ponto de partida para a linguagem escrita, a importância de ter contato com a literatura de forma espontânea e contextualizada, entre outros. Contudo, há muitos estudiosos que fazem uma crítica em relação ao conteúdo dessa PCN, como Sampaio, que fala a respeito de flexibilidade para se trabalhar questões de necessidade de aprendizagem dos alunos. O conceito de interdisciplinaridade não é bem explorado pelos documentos, pois apenas ressalta o termo quando as disciplinas se comunicam naturalmente e não de forma planejada e integrada. Como percebe-se também ao se tratar dos documentos propostos nos temas transversais, que mesmo sendo expressados como fundamentais para as sociedades, são trabalhados apenas quando a lógica disciplinar permitir, como ressalta Macedo em seu texto Parâmetros Curriculares Nacionais, a falácia de seus temas transversais, dizendo que a própria concepção de trabalho por temas transversais é apontado como uma contradição, posto que a centralidade da organização curricular por disciplinas é absolutamente mantida. Diante do exposto, entende-se que a criação dos parâmetros nacionais curriculares surgiu de forma democrática, pois contou com a participação de acadêmicos e professores, apoiados na justificativa de um ensino de qualidade. O objetivo relatado pelo documento é de desenvolvimento integral do aluno, trazendo a classificação de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, mas mantendo o desenho curricular das disciplinas clássicas como núcleo, atravessadas por temas sociais do mundo contemporâneo, sendo alvo de muitas críticas para alguns estudiosos. Atualmente, os Parâmetros Nacionais Curriculares, as PCNs, estão em desuso, pois alguns conteúdos estão desatualizados devido ao avanço científico das áreas, e foi definido como força de lei o alinhamento dos currículos escolares à BNCC. As principais diferenças entre os dois documentos são a organização do ensino, onde a PCN organiza em ciclos, enquanto a BNCC organiza em anos de ensino. Uma outra diferença é a definição de ensino. A PCN define os blocos de conteúdos e objetivos, enquanto a BNCC estabelece o ensino pensando em unidades temáticas, objetos de conhecimentos, competências e habilidades. Por fim, pode-se concluir que os parâmetros nacionais curriculares ainda são relevantes para o currículo e para o professor, pois este, além de um documento acadêmico, ressalta importantes referências para o trabalho pedagógico.